Bomba urgente! As redes foram sacudidas agora há pouco com uma informação que está abalando Brasília inteira. Um pedido de prisão internacional e até extradição envolvendo o filho de Lula começou a circular com força. E a repercussão foi imediata. Políticos, comentaristas e setores inteiros do país entraram em alerta máximo. A pressão cresce, as discussões se intensificam e Brasília já sente o impacto dessa bomba que acabou de estourar. O clima é de tensão, dúvida e expectativa, e as próximas horas podem ser decisivas. Com a nova indicação de Jair Messias Bolsonaro, em quem você votaria se as eleições fossem hoje? Lula, Flávio Bolsonaro, Ciro Gomes, Zema? Deixa aqui nos comentários que é importantíssimo. Deixa o seu like também, isso ajuda demais o vídeo. Comente o que você acha dessa reviravolta e se inscreva para acompanhar cada atualização. Então preste bem atenção nas principais informações e me ajude a compartilhar. Bomba! Bolsonaro revela o seu candidato para presidente em 2026. Então para tudo o que você está fazendo e presta atenção nisso aqui. O Bolsonaro finalmente escolheu o candidato dele para a presidência da República nas eleições de 2026. O Bolsonaro disse que o candidato dele vai ser o Flávio Bolsonaro e não Tarcísio de Freitas, quebrando assim a expectativa de muita gente. Eu vou te explicar tudo sobre isso agora em 3 pontos. Primeiro, como que o Flávio Bolsonaro está nas pesquisas para 2026, hein? Segundo, como que estão as principais alternativas ao nome do Flávio? E terceiro, e esse aqui é o ponto mais importante, quais são os motivos para o Bolsonaro escolher o seu filho para ser o candidato? Vamos então logo aqui para o primeiro ponto. Jair Bolsonaro escolheu seu filho Flávio Bolsonaro para ser o próximo presidente da República. Essa aqui é a bomba do dia. Eu tenho certeza de que a partir de agora só se vai falar nisso. Mas vamos entender um pouquinho o cenário? Como que o Flávio está nas pesquisas eleitorais, hein? Na última pesquisa da Atlas Intel, que saiu nessa semana e é uma das principais instituições de pesquisa do Brasil, o Flávio tinha um resultado de 23% do primeiro turno contra 47,3% de Lula. Isso no primeiro turno. A Atlas, ela deixou o Flávio de fora da simulação do segundo turno, como você vê aqui nesse gráfico aí, ó. Essa aqui são as simulações da Atlas do segundo turno e o Flávio ficou de fora. E essa simulação, ela mostra um empate técnico entre Lula e 3 personagens da direita no segundo turno: Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro e o próprio Jair Bolsonaro. Além disso, numa pesquisa de novembro da Paraná Pesquisas, o Flávio apareceu como o nome mais rejeitado dentre os nomes da direita que foram pesquisados, que incluem aí Jair Bolsonaro, Lula, Michele e Tarcísio. Quando você coloca todos esses nomes juntos, a rejeição aí é a maior do Flávio. E por que a rejeição importa, Deltan? Porque ela indica o teto da pessoa, até onde ela consegue, em tese, ir, sem que tenha que mudar a opinião das pessoas. Enquanto que a intenção de voto positiva indica outra coisa, indica o ponto de partida, a base, de onde que a pessoa parte. Tá bom, mas dito isso, como que estão os outros candidatos? Como estão os outros principais presidenciáveis nas pesquisas, hein? Na mesma pesquisa desta semana da Atlas Intel, o Tarcísio de Freitas, olha aí, ó. O Tarcísio de Freitas, ele bateu 32,5% contra 48,4% de Lula no primeiro turno. E no segundo turno, ele empata tecnicamente, como eu disse para vocês, com o presidente Lula, o governador de São Paulo aí tendo 47% e Lula com 49%. Já a Michele Bolsonaro, ela tem um resultado um pouquinho menor no primeiro turno. Olha aí comigo, ó. No primeiro turno, ela bate 28,6% contra 48,7% de Lula. Mas, no segundo turno, a Michele surpreende e vai tão bem quanto o Tarcísio, como você vê aí. Ela também empata tecnicamente com Lula. Ela com 47 e ele com um pouquinho mais, 49, mas está ali num empate técnico considerando a margem de erro. Dito isso, gente, vamos para o nosso terceiro ponto. Por que o Jair Bolsonaro escolheu o Flávio Bolsonaro para a presidência, hein? A reportagem do Metrópolis, que deu esse furo que eu mostrei no comecinho para vocês, disse o seguinte, olha aí. Bolsonaro avalia que o filho primogênito vai ganhar musculatura para a disputa a partir do momento em que se comportar como postulante ao Palácio do Planalto e fizer agendas pelo Brasil. Na avaliação do ex-mandatário, Flávio consolida a unidade partidária e conta com um relevante palanque de governadores aliados, como Tarcísio de Freitas, em São Paulo, e Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. Mas tem mais. Dentro da família Bolsonaro, Flávio também seria o candidato que passaria previsibilidade para a classe política e o segmento econômico, dado o perfil mais moderado do que os irmãos.
Então, o presidente Bolsonaro, ele avalia que o Flávio ele tem ainda um potencial aí para crescer nas pesquisas. Mas isso dependeria dele começar a fazer agendas pelo Brasil e contar com a unidade ainda dos governadores mais próximos, que vão fornecer para ele palanques, como Tarcísio e Cláudio Castro. Por que o Bolsonaro não mencionou o governador Zema, hein? Porque o Partido Novo entendeu que nesse momento deve ter um candidato próprio à presidência para carregar o maior número possível de eleitores para a direita. E lançou o nome do governador de Minas Gerais. Mas a ideia é que lá na frente toda a direita possa estar unida contra Lula e contra o PT. A ideia basicamente é a seguinte: você tem um governador Ratinho Júnior no Paraná com mais de 80% dos votos. Ninguém carrega tanto voto do Paraná quanto ele. Você tem Zema em Minas, você tem Caiado em Goiás, você tem Tarcísio em São Paulo. E quanto mais gente for nesse momento, mais votos vão ser carregados para a direita nesse momento, para todo mundo lá na frente, como num funil, se unir e derrotar o PT. E agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou do lançamento do nome do Flávio Bolsonaro como candidato pelo pai, pelo Jair Bolsonaro? Conta aí pra mim a sua opinião nos comentários. Meu irmão, Lula tem o Joesley. E nós temos quem? Quantos empresários nós temos? Qual empresário foi procurar o Eduardo? Tá na hora de vocês começarem a cobrar os políticos. A notícia boa. O ministro Alexandre de Moraes foi eleito pelo jornal britânico Financial Times como uma das 25 pessoas mais influentes do mundo em 2025. Ele aparece na categoria, agora é que tá a notícia boa, heróis. Mentira. Hero. Heróis. Mentira. Aí o texto sobre o Alexandre de Moraes, vocês verem Qual que é a revista? é a Financial Times, jornal britânico. Pra vocês terem noção da Quanto é que custa decadência. entrar nesse ranking aí, hein? Vamos ver quanto é que custa. Tem que perguntar pra Vivi. Para vocês terem a noção, Ninguém percebeu. para vocês terem a noção do que é a decadência da Academia Brasileira de Letras, a Lilia Schwartz, né, que foi editora da Record, da Record muito tempo, se não me engano, não sei se ainda é, ela que fez o texto sobre o Alexandre de Moraes, publicado pela Financial Times. E ela destaca que o Moraes virou um símbolo da democracia ao resistir a ataques autoritários e conduzir o julgamento do 8 de janeiro, que levou à prisão o ex-presidente Jair Bolsonaro. Meu irmão, é difícil de aguentar. Ó, Ele pagou em cash? Roger, deixa eu oficialmente agora, Roger, ficamos muito felizes aí com a sua mensagem por superchat, muito obrigado, bom receber você na família Timeline, um grande abraço, seja bem-vindo, aproveite nossa plataforma, revistatimeline.com, a nossa comunidade, faça lá amizades, forme lá o seu networking ali, faça tudo que você, né, que tudo que está a seu alcance ali por meio dessa ferramenta maravilhosa que é a nossa comunidade. Então seja bem-vindo, Roger, e seja bem-vindo também, Walter. Walter, seja bem-vindo, nome do meu tio alemão, meu tio avô alemão, Walter. Bem-vindo, Walter, é bom ter você com a gente. Lembrando que a promoção continua, tá? Até o dia 10. Hoje é dia 5, é isso? 5. Mais 5 dias de promoção, tá bom, gente? 19 Mais mil 5 pessoas dias. ao vivo. Se bater 25 ou 30 mil pessoas ao vivo aqui, eu vou mandar aquele recado para Alexandre de Moraes. Eu não vou expor a pessoa, porque eu não quero expor, mas o Paulo, não vou colocar o comentário dele aqui na tela, o Paulo matou a pau aqui. O Alexandre de Moraes então conseguiu pagar esse prêmio aí com Bowl Cash. Bowl Cash. Bowl Cash. E ó, a produção me Obrigado, avisa. Paulo, é isso aí. Dele, Tô com o vídeo que o Max pediu aqui na bala, Max. Do Maduro. Vamos assistir, eu ainda não assisti Opa. não, mas é diversão garantida. Mas o que ele tá com o boné do MST, Boné né? Fala do do MST, Brasil, vamos pra guerra. Vamos. Agradeço ao exército do MST. Aí, ó. Vamos lá. Muito obrigado, Brasil. Muito obrigado, MST. A luta continua. A vitória nos pertenece. Viva a unidade do povo Brasil. Viva a unidade com o povo venezolano. Bueno, aí, Isso é o povo AI, do não? Brasil, Não. pendente, a la calle, a apoiar Venezuela em sua luta por la paz e soberania. Eu falar para vocês toda a verdade. Eu temos AI, né? direito Ele tentou a falar la um paz portunhol. com soberania. Que viva do Brasil. Viva. Muito obrigado, Puxa Brasil. saco. Viva, Muito viva. obrigado, MST. É o Borá, Cara, cara. isso- Ele é o Borá da América Latina, Isso meu irmão. não é AI. Não. Isso Verdade. Não é A IA seria melhor. Não, ele falou em portunhol mesmo. Não é possível. Se fosse IA, não teria tanto erro. Agora, vamos lá. Tem uma coisa interessantíssima aqui, né? Porque vamos às ruas defender a Venezuela. O Maduro, para expor nesse exato momento um obrigado Brasil, obrigado MST, ele já tá dando o recado. Que para mim, eu entendi assim, se o Trump não cair na conversa de vocês, vão às fazendas, vão às ruas
e matem os conservadores. Esse é o recado que o Maduro tá dando, não é brincadeira. Ele tá dando um recado. Eu adorei ele dar esse recado, porque se tem uma coisa que eu gosto no Brasil, a atuação das PMs. Uma coisa maravilhosa. Né? Que pena que os MSTs todos não estão concentrados no Rio de Janeiro. Que o BOP ia fazer uma limpa, que seria uma coisa maravilhosa. É todo mundo perder a cabeça. Né? Esse é o meu desejo mesmo. Agora ele tá dando esse recado, tá? Porque ele está ciente da negociação Joesley e Lula com o Trump. Não, o Joesley teve lá com ele, né? Agora, Cara, é um negócio esse Joesley, né? O cara vai pra uma ditadura. Pô, você sabe como é que é o esquema lá, né? O Maduro mandou matar gente pra caramba. Aí o cara vai, é recebido pelo Maduro, senta com o Maduro, como se fosse um diplomata, o Joesley, os 30 milhões, 40 milhões. Cara, e sai, tranquilo, se despede, tchau. E ele sentou Obrigado, com o Trump Maduro. também, depois? Ou não? Ele esteve 2 vezes já na Casa Branca. Brincadeira. falando com interlocutores, né? Não com o Trump. E aí, o que me pareceu, isso aqui é uma percepção, eu não tenho provas, né? Mas para ele levantar o boné do MST e convocar a galera e dizer assim, saiam às ruas em defesa da Venezuela, eu já estou prevendo aqui, que é uma obviedade, que o MST e os movimentos do campo vão fazer essa atuação junto com narcotraficantes para poder colocar terror na vida do pessoal do campo e da cidade. O que me impressiona, que eu estava falando no início do programa, eu acabei segurando demais, porque eu gosto de destrinchar com detalhes. Eu peço desculpa ao pessoal da bancada, peço desculpa a vocês por demorar muito, mas é que eu gosto de destrinchar lentamente. Então, vou aproveitar aqui a oportunidade de estarmos falando com mais de 20 mil pessoas ao vivo simultaneamente, 20 mil telas simultaneamente só no YouTube, e eu preciso dar um recado a vocês. Olha, o povo já fez a sua parte, a gente já sabe disso. O povo tá cansado, tá cabisbaixo, desanimado, só que a gente vai precisar continuar lutando. E agora as pessoas precisam entender quem eles precisam cobrar. Vocês precisam incomodar os deputados de direita. Vocês precisam encher o saco deles. Não importa se eles colocarem o nome de vocês no story, no Instagram, não importa se eles falarem mal de vocês, não importa se eles vierem reclamar. Eu sei de deputado que é queridinho do pessoal da direita, que expulsou gente da antiga, de grupo de WhatsApp. Não importa, incomodem. Porque nós estamos num momento crucial. Como assim o Maduro fala para o MST, vamos às ruas defender a Venezuela em outro país, e isso não é considerado intervenção? O deputado não pode usar algum mecanismo que seja na Câmara dos Deputados ou no Senado. Um senador não pode entrar com algum tipo de, sei lá, investigação, CPMI ou CPI. CPMI é quando é mista, tá, gente? Ou simplesmente abrir uma audiência pública, trazer especialistas de segurança pública, dizer qual é a ligação que existe do Maduro com o narcotráfico, por que ele está linkando o MST, se isso já não daria, por exemplo, para abrir uma investigação, para ingressar com pedidos de investigação policial, denúncia contra o MST ligado ao narcotráfico. O povo está indo pro trem, indo pro ônibus, fazendo Uber, ralando, fazendo entrega, trabalhando. Tem um superchat aqui de um professor, eu vou tentar achar aqui, eu vou pular aqui alguns superchats, mas para ler o dele, que ele colocou assim, ó. Cadê aqui? Eu quero achar o superchat dele porque eu senti a dor na hora. Eu senti a sua dor, cara. Eu tô tentando achar aqui o superchat dele. Eu tava aqui meio caladão, né? Mas isso aqui moeu meu coração, cara. Olha isso. Eu vou tentar não me emocionar. Larguei de ser professor para ser marceneiro. Eu tenho mais nojo da direita que deixou passar a oportunidade de Trump para dar voz à estratégia campa-rola e afins. Não desisto porque tenho 2 filhos e não posso sair daqui. Cadê a galera que estava gastando tempo para poder falar do Bolsonaro? Para falar da estratégia. Ah, não, o Bolsonaro tem uma estratégia que não tá certa. Beleza. Cadê tua voz agora para falar do Maduro? Tô nem gritando, cara. Tô me segurando aqui de raiva. Raiva não, mas ira, né? Cadê esse pessoal? Pra nego não reclamar que o Alan tá gritando, o Alan destemperado. Cadê essa galera, meu irmão? Vocês já viram quem tá curtindo coisinha da Ana Campa-Rola no Instagram? Dá uma olhada, não vou ficar falando aqui não. Vai lá ver quem tá curtindo as coisinhas dela. Enquanto o Bolsonaro tá na cadeia, ó, tomando no rabo. Enquanto o Jorge, como é o sobrenome dele? Melo? Governador? Jorginho Melo. Enquanto o Jorginho Melo tá lá de boa. Dizendo, fazer o quê? Como é que foi a frase dele ontem? Que ele O Bolsonaro cumpriu nós vamos tocar a nossa vida, ele vai cumprir a dele na a cadeia. prisão dele. E a gente vai tocar nossa vida.
Coisa assim. Que isso, irmão? É. Tá na hora de vocês começarem a cobrar os políticos. E os tais que não são políticos, mas são estrela na direita. Vocês têm que cobrar, gente. É o futuro de vocês que tá em jogo nessa situação. E Santa Catarina, eu não tinha avisado aqui que Santa Catarina tinha virado um hub de narcotráfico porque o Trump tinha fechado. Tá na pauta aí. Não, eu vou passar pra vocês já. Não, pode dar os dados. Não. Você é melhor fazendo isso. Então, se quiser, eu já boto aqui. Bota na tela até. Então, olha como é que tá a situação de Santa Catarina. Eu falei pra vocês que fechando o cerco lá no Mar do Caribe, o pau ia torar e os narcotraficantes iam usar o quê? Santa Catarina. Teve Cofins também, tá? Minas Gerais. É, né? 1 tonelada e 200 de Então tá aqui, ó. PF cocaína esta madrugada. descobre bunker com 613 quilos de cocaína em Blumenau, Santa Catarina. A Polícia Federal deflagrou uma operação de grande porte em Blumenau que revelou a existência de um bunker sofisticado usado para armazenamento de drogas. No local foram apreendidos 613 quilos de cocaína pura. Cocaína pura. Prontos para exportação. A investigação descobriu que a empresa de exportação servia como fachada para a quadrilha internacional. Era uma empresa de ligas metálicas. O grupo tinha ramificações no Reino Unido e utilizava rotas marítimas para transportar a droga para a Europa. E a estrutura da quadrilha está aqui. Vamos lá, como eu disse aí. Base em Santa Catarina, o bunker. A empresa de fachada exportadora legal usada para cobertura, como cobertura para dissimular o envio de cocaína em cargos comerciais. Parceria com traficantes do Reino Unido para recepção e distribuição da droga no mercado europeu. E carros de luxo e bens de alto valor foram confiscados durante a operação policial. Inclusive na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. Pegaram um monte de coisa lá. Então, assim, Os malucos estavam lá. e aí eu te digo, cadê a galera de Santa Catarina? Que tava boladaça. Eles estão falando da ligação disso com a importância do trabalho do Eduardo? Ou eu sou inteligente demais? Só eu consigo entender que é o Eduardo, o cara que tá aqui nos Estados Unidos, sozinho, ralando, para impedir essas quadrilhas de narcotráfico em Santa Catarina e em tantos outros lugares no Brasil. Cadê os políticos de Santa Catarina falando, Eduardo, muito obrigado. Obrigado, Eduardo Bolsonaro. Nós vamos lutar pelo seu pai. Vamos lutar pelo nosso sonho de resgatar o Brasil. Cadê a galera que me xingou quando eu cobrei isso? Cadê os empresários? Meu irmão, o Lula tem o Joesley. E nós temos quem? Quantos empresários nós temos? Qual empresário foi procurar o Eduardo? Eduardo, vamos lá. A gente também pode exportar carne para os Estados Unidos. Vamos falar para o Trump que tem outra alternativa. Eduardo, nós temos como exportar outras coisas. Vamos falar para o Trump que tem alternativa, que esse Joesley é um criminoso. Cadê o agro? Ninguém foi atrás do Eduardo, cara. Ninguém. Cadê os empresários? Vendo os números da timeline, sabendo que estão subindo, inclusive ganhando de Fox News, Right Side Broadcast News Network, que tem aqui nos Estados Unidos, que é o canal do Steve Bannon e da galera da direita. A gente está batendo esse pessoal. Cadê os empresários para falar, não? Que mais vocês estão precisando para colocar um programa do Eduardo lá em Washington? Para poder se comunicar. Para falar que o Maduro está convocando o MST para poder matar o povo brasileiro. Onde estão esses empresários de merda? E a impressão que a gente tem é que isolaram o Eduardo, que era o único que estava fazendo o que realmente devia ser feito. Porque isso daí, que o Alan está falando, é libertar o Brasil do narcoterrorismo. Uma coisa que nós nunca conseguimos em décadas. Tá? Há décadas, o Brasil é refém do narcoterrorismo. Aí você tem 613 quilos num bunker em Santa Catarina. 1,2 de cocaína, tonelada. No aeroporto de Cofins, em Minas Gerais. E aí você entende por que o desespero, tá, deles com a mega operação no Rio de Janeiro, o medo que eles têm da direita entender que a verdadeira guerra é contra o narcoterrorismo, o medo que eles têm de os Estados Unidos ajudar a combater o narcoterrorismo no Brasil, porque a esquerda acaba. O pessoal tem que entender isso. O sistema não sobrevive sem o narcoterrorismo. O povo não é idiota não, tá? Lê aí, pode ler. Bolsonaro enviou o Carlos para Santa Catarina. Com certeza ele já sabe o que está acontecendo por lá. Não foi o Alberto Youssef que está atuando no posto de Itajaí? Exatamente. Sim, nós denunciamos aqui. Exatamente. Você vê que a nossa audiência é a audiência mais qualificada que tem na internet. Eu falo isso, não é bajulação. É fato. O pessoal não é bobo.
É óbvio que se você chegar numa padaria, ninguém vai saber disso. A nossa audiência sabe. O meu sonho é que o pessoal da padaria fique sabendo. Já foram demonstrados alguns estudos mostrando que a tendência à criminalidade, a desvio de caráter, a mentira é um traço genético que pode ser passado de geração para geração e pode ser predominante em uma determinada família. Nenhuma família no mundo prova isso com mais clareza do que a família do Lula. Eu nunca vi uma família mais criminosa que essa. E o Alfredo Gaspar, na CPMI do INSS, solta uma bomba que eu vou mostrar para vocês. Mas antes, só para lembrar, nora do Lula acordou com a Polícia Federal recentemente envolvida num esquema de desvio de verba do MEC, da educação, e quem atende a porta é o filho do Lula. Irmão do Lula faz parte da diretoria de um sindicato que roubou bilhões dos velhinhos. E o governo, obviamente, blindou, protegeu e impediu que ele fosse convocado na CPMI. Mas tudo bem, nora pode ser uma pessoa distante, não tem nada a ver o que ela faz. O irmão pode ser um irmão que você não tem contato e o que ele faz não diz respeito a você. Agora, o filho do Lula, o filho, fugindo do Brasil para ir morar na Espanha, justamente no momento em que começa a explodir o escândalo do Banco Master, o escândalo do INSS, é muito suspeito. Mas é muito suspeito mesmo, até que uma pessoa foi lá e fez uma delação dizendo que ele recebia 300 mil reais por mês como mesada do roubo dos velhinhos do INSS. Preste atenção nisso. Essa delação, ela só serve se ela for provada com documentos. Sem falar que o delator disse também que ele recebeu 25 milhões de reais. O filho do Lula, que o governo blindou ontem. Só que aí o Alfredo Gaspar vai e solta essa bomba aqui. Direto na Brasília Consultoria no Balancete. E quem é Daniela Fonteles? Publicitária que foi do PT. Daniela Fonteles recebeu milhões de reais do esquema do INSS. Aquele requerimento anterior da passagem. Olha, eu não sei por que fizeram tantos dias. Bom, primeiro ele tá falando da mulher lá do PT, a publicitária do PT que recebeu milhões. Falei nada. Agora vai entrar na parte crucial. Até agora, mas Polícia Federal, pegue o voo que impediram aqui a lista de passageiros do dia 8 de novembro de 2024 para Portugal, JJ, e tem aí. E os senhores irão encontrar uma quadrilha dentro do avião. E aqui sem nenhuma invenção. No dia 8, quem estava ao lado de careca do INSS no avião era o filho do presidente da República. O careca do INSS, o eixo central de todo o escândalo de roubo dos velhinhos, era o filho do presidente da República. E se isso for mentira, eu renuncio à relatoria. Então, eu acho que deveria ser justa a aprovação. Pena, mas a senhora Daniela Fonteles é que liga diretamente o filho do presidente da República, o senhor Fábio Luiz, ao senhor careca do INSS. Então, nós estamos dando o caminho. Para mim, pouco importa. Eu estou apenas dizendo, foi a primeira vez, nunca passei para a imprensa, nunca disse a ninguém. O senhor careca do INSS está diretamente ligado ao senhor Fábio Luiz, filho do presidente da República. Então, peraí. Se o filho do presidente da República, filho do Lula, recebeu 25 milhões mais mesadas de 300 mil, isso mostra que ele não era apenas um coadjuvante. Ele é peça central. O montante, o valor que era repassado para ele mostra que ele é peça central. Talvez ele possa ser o grande articulador, facilitador desse escândalo mais perverso da história do Brasil que se roubava de velhinhos. E aí o governo, os deputados, senadores de esquerda do governo blindam o filho do Lula. Isso aqui é uma bomba, gente. Agora, tudo bem. Lá na CPMI, eles conseguem blindar. Só que o ministro do STF responsável por essas investigações se chama André Mendonça. O André Mendonça, ele não vai poder ser domesticado pelos governistas, pela esquerda. Ele vai a fundo. E aí nós podemos ver em breve o filho do Lula com mandado de prisão, algemado, sendo... Imagina que loucura, o filho do Lula, cara, envolvido no roubo dos velhinhos. Por que o Jornal Nacional e o Fantástico simplesmente fingem que isso não está acontecendo? Essa é a bomba que o Brasil precisa saber. Passaram anos acusando os filhos do Bolsonaro sem nunca encontrar uma prova sequer. Agora nós temos provas, delações, documentos mostrando que o filho do Lula está envolvido
E é como se não tivesse acontecendo nada. Tem que ir preso. Gente, olha, Nora, um filho, o marido da Nora lá, o outro filho, o irmão, é impressionante. O que esse pessoal faz é simplesmente impressionante. A Janja gastando dinheiro público fora do Brasil. Mas o Lula não. O Lula, como ele disse, né? Ele é a pessoa mais honesta que já andou no Brasil. Deputado quer que o STF acione a Espanha e avalie a extradição de filho de Lula. Solicitação envolve suspeitas de pagamentos ligados a esquema de lesionou beneficiários do INSS. O deputado federal Evair Vieira de Mello, do PP, pediu que o Supremo Tribunal Federal, STF, avalie o acionamento de mecanismos de cooperação internacional com a Espanha, onde vive atualmente Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha. O portal Metrópolis divulgou as informações nesta quinta-feira, dia 4. O parlamentar solicita que a corte analise a possibilidade de extradição do filho do presidente Lula diante um risco de enfraquecimento das investigações em andamento no país. Segundo ele, a permanência de Lulinha no exterior pode dificultar a condução da persecução penal. No documento enviado ao ministro Edson Fachin, presidente do STF, o deputado afirma que Lulinha beneficiou-se com pagamentos mensais de cerca de 300 mil e repasses de aproximadamente 25 milhões. As investigações atribuem os valores Antônio Carlos Camilos Antunes, o careca do INSS. Atualmente ele está preso por envolvimento em um esquema de fraudes bilionárias contra aposentados e pensionistas. Mais uma extradição que pode acontecer a qualquer momento. É claro que o Supremo Tribunal Federal pode jogar a favor, mas é o deputado fazendo a sua parte e pedindo a extradição do filho de Luiz Inácio Lula da Silva. Se fosse o filho de Jair Bolsonaro, pode ter certeza que o Supremo Tribunal Federal já teria mandado prender há muito tempo. Mais de 300 mil sendo repassados para o filho de Lula da Silva. Enquanto isso, uma prisão internacional que aconteceu, 8 motoboys de São Paulo estão entre os 5 extraditados pela Argentina. Justiça de Argentina decidiu extraditar 5 brasileiros condenados pelo STF e presos no país. Definição depende do presidente Javier Milei. A Justiça da Argentina determinou a extradição de 5 brasileiros condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, após análise de um pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. Entre os presos estão os motoboys Wellington Luiz Firmino e Rodrigo de Freitas Moro Ramalho, ambos do interior de São Paulo. Os brasileiros foram detidos no final de 2024 pela polícia argentina após fugirem para o país vizinho, enquanto o caso era julgado no STF. Quem são? O motoboy Wellington Luiz Firmino, de 35 anos, foi capturado na província de Jujuy, noroeste da Argentina, no dia 19 de novembro, enquanto tentava fugir de moto novamente, desta vez para o Chile. Ele foi condenado a 17 anos de prisão pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, associação criminosa, dano qualificado, deteriorização do patrimônio tombado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Segundo autoridades, o homem de Sorocaba, no interior paulista, participou ativamente da invasão em Brasília durante atos antidemocráticos e gravou um vídeo no topo da torre do Congresso. Firmino havia sido preso em Brasília e obteve liberdade provisória em novembro de 2023. Mediante o cumprimento de medidas cautelares, em abril de 2024, foi informado por telefone que sua prisão havia sido decretada novamente pelo STF, quando decidiu fugir para a Argentina. Em pânico, com roupa de corpo, minha moto e mais nada, fui em busca de socorro na Argentina. Estava fraco por ter doado sangue naquele dia, mas viajei por 30 horas de moto até Buenos Aires. Cheguei aqui sem roupa, sem nada, disse na ocasião. O perfil de Firmino tem postagens sobre serviços de entrega e trilhas de moto. Além de conteúdo sobre política, o motoboy compartilhou foto ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL e manifestações pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff do PT. Ele cumpriu o serviço militar em 2009. Rodrigo de Freitas Moro Ramalho, de 35 anos, também foi detido durante atos antidemocráticos e foi condenado no Brasil a mais de 14 anos de prisão
por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e danos ao patrimônio público tombado. Ele era monitorado por tornozeleira eletrônica em Marília, no interior paulista, mas foi considerado foragido em abril de 2024, após o dispositivo perder o sinal. Ramalho foi preso na Argentina em novembro de 2024. Pai de 2 filhos, o homem trabalhava como entregador de aplicativo. Brasileiros presos na Argentina. Além de paulistas, Ana Paula de Souza, Joelton Guzmán Oliveira e Joel Borges Correia também foram presos na Argentina e devem ser extraditados. Os brasileiros solicitaram refúgio à Comissão Nacional de Refugiados, mas não receberam respostas antes das prisões. A concessão ou a negativa de pedido de extradição ainda será analisada, mesmo após a sentença judicial. O CONARE é formado por representantes das pastas no interior, Justiça, Segurança e Relações Exteriores. A decisão final sobre o futuro dos brasileiros é passar pelo presidente argentino Javier Milei. A decisão da Justiça Argentina não tratou do mérito das condenações, mas avaliou se os crimes reconhecidos no Brasil têm equivalência no Código Penal argentino e o processo cumpre exigências previstas no Tratado de Extradição entre os dois países. As partes ainda podem recorrer à Suprema Corte Argentina, última instância para contestar o envio dos condenados ao Brasil. Assustador o que a gente vê nesse Brasil. Esse é o Brasil de Lula da Silva, onde pessoas estão sendo perseguidas, pessoas sendo exiladas, pessoas que tiveram que ir embora, igual o caso aqui do motoboy que pegou sua moto e foi embora para a Argentina com a roupa do corpo. Imagine só o que passa na cabeça dessas pessoas que tiveram que ir embora rapidamente porque estão respondendo para prisão ilegal, uma perseguição política. Esse é o Brasil de Lula, onde tem perseguição política, censura, roubalheira, corrupção e bandidos tomando o poder. Pedi para vocês deixarem o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta ainda hoje com mais informações.